Fala pessoal, você que sonha em ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu sou Alexandro Gomes e vou te ajudar na conquista desse objetivo. Hoje no site da VUNESP estão abertas as inscrições para o concurso para a Academia do Barro Branco. Só que antes que você preencha as inscrições, eu tenho que explicar algumas coisas para você. Como? Qual local, qual cidade você deve fazer a prova, se você faz jus, se você acha que vale a pena ter o direito à pontuação diferenciada através da PPI, se você tem interesse em ter isenção de 50% da taxa de inscrição. Eu vou te explicar isso no vídeo de hoje. Então, o que nós iremos fazer antes da inscrição propriamente dita? Nós vamos olhar o edital e eu vou te explicar ponto a ponto. Você vai saber o que deve ser preenchido antes de preencher propriamente, beleza? Vem comigo aqui na tela do computador. Bom, antes de fazer a inscrição propriamente dita, é interessante que a gente dê uma analisada no edital. Depois, ao final, eu vou deixar lá aqui embaixo o link para que você acesse o edital e você estude tudo, porventura, o que você tenha dúvida, tá certo? Então, aqui no edital, né, já foi publicado o edital, já falei, né, dia 18 de maio foi aberto o edital, saiu em diário oficial, e hoje lá na banca da VUNESP, saiu o edital de uma forma mais visível, digamos assim, né? Saiu em PDF, que eu vou deixar disponível para que vocês acessem, tá certo? Então aqui já vem falando do cargo, quantitativo de vagas, a remuneração inicial. Lembrando que ontem foi aprovada lá na Assembleia Legislativa o aumento, então se você não tem noção quanto vai receber um aluno oficial, a partir de julho já tem vídeo gravado aí falando a respeito disso, tá certo? Que você vai sair após formado, bacharel em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. Isso aí a gente já viu aqui no canal. Quem porventura está chegando aqui no canal agora, é só acessar e ver os vídeos anteriores que vai tirar todas as dúvidas possíveis aí, beleza? A banca, a gente já sabe que é a VUNESP, né? Bem como para fazer a inscrição vai ter que entrar no site da VUNESP. Também eu vou deixar o link aqui para que você clique e já vá direto para a inscrição, beleza? Vamos lá, dos requisitos para inscrição. Também eu já falei sobre os requisitos. É interessante que você saiba quais os requisitos. E aí eu marquei alguns porque normalmente é o que causa mais dúvida, né? Primeiro, a idade mínima, 17 a 30 anos. Quando? No período de inscrição. E aí eu vou falar qual é o período de inscrição, tá certo? Então, eu vou fazer 31. Se você for fazer 31 e depois do período da inscrição, não tem problema, vai para cima, vamos que vai dar certo, tá certo? Previsão prevista para 24 de maio, hoje, né, pessoal? As inscrições, né, do certame, hoje às 10 horas da manhã, começaram lá as inscrições, beleza? E ela vai até quando? Até dia 22 de junho. Então você tem esse período, digamos, para fazer. O ideal é que após esse vídeo você já tenha noção do que é, do que não é, para que você vá lá e faça a inscrição de forma correta. Daqui a pouco a gente vai fazer o passo a passo aí das inscrições. Fala pessoal, vou interromper esse vídeo rapidinho para passar uma notícia muito boa para vocês. Nos dias 29, 30 e 31 de maio, às 19 horas, eu irei fazer um evento ao vivo e gratuito para você que sonha em ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O nome do evento é Jornada Barro Branco. Nesse evento eu vou explicar passo a passo como você deve fazer para alcançar esse sonho e ser um oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. No entanto, para que você participe do evento, você deve clicar no link abaixo, bem como colocar o seu nome na lista. E após isso, se você achar por bem, fazer parte de um grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp, diariamente eu vou estar passando conteúdo que vai ajudar você na conquista desse sonho. Então, se você sonha em ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, clica no link abaixo, coloque seu nome na lista e faça parte do grupo do WhatsApp. Valeu, abraço! Lembrando que a inscrição ela vai ter que corroborar com os documentos que depois você vai ter que entregar, tá? Beleza? Então tem que passar no concurso público, né? Para que você seja nomeado e tome posse, tem que passar num concurso público, que tem a prova objetiva, tem o TAF, psicológico, exame de saúde, investigação social e assim vai. Também já falei num vídeo anterior sobre todas as fases que constam aí o certame. Beleza? E aí vamos lá, ó.
dos procedimentos para a inscrição, está lá no capítulo 3, né, dos procedimentos para a inscrição. E é aqui que a gente vai ter uma atenção inicial, porque é com base nisso que a gente vai lá fazer a inscrição no site da VUNESP, beleza? A inscrição será efetivada mediante preenchimento da ficha de inscrição pela internet. Então não adianta, né? Alguém vai falar que vai fazer a inscrição para você pela internet, não tem outro local. Vou lá numa base da Polícia Militar. Não, é pela internet, tá certo? E ela vai ser comprovada quando? Após o pagamento da sua respectiva taxa. Após você pagar a taxa de inscrição, é que em tese ela vai ser efetivada. Tem alunos, tem candidatos que eles deixam para pagar no último dia. E se acontecer algum problema? Não deixe que isso aconteça com você, tá certo? Você pode ser desclassificado caso prestar informações de forma que não seja verdade. Se não for verdade, você pode ser desclassificado do certame. Período de inscrição das 10 horas de hoje, né, dia 24 de maio, até quando? Até 22 de junho, até as 23h59 de 22 de junho. E o pagamento da taxa até um dia útil subsequente, então até o dia 23. Até o dia 23 de junho, que é durante a semana, você deve efetivar o pagamento. Tome cuidado quem for pagar com cheque, né? E só vai ser válido após a compensação do cheque. Se você deixar para compensar o cheque no dia 23 e no dia 23 não fizer a compensação, você não vai ter sua inscrição validada, né? Então tome cuidado com isso aí, beleza? Localizar o site do link correto para o concurso. Tome outro cuidado que eu quero trazer à tona aqui, ó. Às vezes algumas pessoas podem direcionar links falsos e você vai fazer uma pré-inscrição, vai ser gerado um boleto para você e você vai pagar e não vai ter feito nada, vai ser um golpe. Tome cuidado com isso, né? Por isso que eu vou deixar aqui embaixo o link correto para que você vá lá e faça a sua inscrição no site oficial da VUNESP, que é esse aqui, ó. Se tiver qualquer palavra, qualquer letra, qualquer ponto diferente disso, não deve prosseguir. Beleza, pessoal? E aqui, ó, a VUNESP, ela permite, né, que os candidatos que moram em outras regiões que não sejam o centro de São Paulo ou a capital de São Paulo, que possam fazer em outras cidades. Então, é interessante que, se você já mora em uma dessas cidades aqui, você já vai lá e faz na respectiva cidade. Então, quando você for preencher lá na ficha de inscrição, você já vai ter que escolher a cidade específica, dentre elas, Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba. Né? São Paulo, normalmente, a maioria dos candidatos fazem aqui na cidade de São Paulo, né? E não há necessidade do pessoal que mora em Santos, né, subir a serra para vir fazer a prova aqui em São Paulo. Então, ele pode fazer lá na Baixada Santista mesmo. E assim, para cada um. Verifica lá qual é o local mais próximo, o acesso. Sei lá, até às vezes você que mora em outro estado, você não sabe qual cidade, às vezes pode tentar verificar lá um hotel mais barato que vai ficar próximo da prova, enfim. Faça essa pesquisa que é interessante para você, ou se tem um colega que mora em uma cidade próxima, você pode ir lá pernoitar antes da prova, tenta fazer essa análise que eu acredito que vai ajudar você, tá bom? Então, na inscrição, você já vai escolher a cidade que em tese você vai realizar a prova, beleza? Essa escolha só é feita para a primeira fase, pessoal, para a prova. Para as demais fases não será. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela vai falar o quando e o local que vai ser feita essa respectiva etapa, né? O TAF, né? O exame médico, psicológico e assim sucessivamente, beleza? E também quando no ato da inscrição, você vai ter que optar na prova. Nós temos lá uma das matérias que é língua estrangeira. Língua estrangeira você vai poder optar. Se você se dá melhor, né? Se você tem um entendimento melhor, se você sabe mais inglês ou espanhol, você vai decidir de acordo com o que você estudou, com a sua proficiência, com a sua facilidade e etc. Tomem cuidado, né? Nessa escolha, porque
Às vezes você acha que pode entender espanhol, só que às vezes tem algo parecido que na verdade não é a língua espanhola, beleza? Então tomem cuidado aí, tá certo? Aí após fazer lá preencher esses requisitos aí da inscrição, imprima o boleto e efetua o pagamento caso você já tenha condições de fazer isso. Porque sua inscrição já fica efetivada, depois você não vai esquecer. Ou então você vai lá e baixa e encaminha para você mesmo ou para um colega, sei lá, para ficar salvo esse boleto. Senhores e senhoras, tomem cuidado mais uma vez. Existem pessoas, né, de má índole que ficam enviando código de barra falando que é do seu concurso. A VUNESP não vai ficar enviando código de barra para que você pague. A Polícia Militar do Estado de São Paulo não vai ficar enviando código de barra para que você pague. Você tem que tomar cuidado. Ou você já baixa esse boleto e, já, se possível, já paga, ou deixa pré-agendado. Mas, se você, porventura, perdeu, esqueceu, não sabe, entra lá no seu login da VUNESP, no site oficial, e baixa o boleto novamente. Não vai cair em golpe, porque, infelizmente, acaba tendo pessoas, né, que querem ter vantagens, né, pessoal? Então, tomem cuidado com isso, tá certo? Tem gente má aí, infelizmente, beleza? E aí vem para o item 7 aqui, né, pessoal? Lembrando, pagamento, né, pessoal? Até o próximo dia útil. Eu estou repetindo isso porque tem candidato que imprime, faz lá a inscrição tudo certinho, gera o boleto tudo certinho e deixa o agendamento para pagar e acaba tendo problema, né? Não é compensado, não tem dinheiro no banco, sei lá. O interessante é que pague o quanto antes. Alexandre, eu não tenho condições. Tá bom. Então, vai trabalhar, vai fazer um bico, sei lá, para poder pagar, fazer levantar o dinheiro para pagar o boleto. Beleza, não tem problema, só não pode esquecer. Porque se você esquecer, vai deixar uma oportunidade gigantesca passar. Isso não pode, beleza? Vamos lá, o item 7. Sistema de pontuação diferenciada. Pontuação diferenciada. O que é isso? Pessoal, nós temos uma lei complementar que é a 1259 de 2015, né? Bem como tem um decreto que fala sobre isso, que as pessoas que são pretas, pardas ou indígenas, elas fazem jus a uma pontuação diferenciada, né? E aí é difícil falar se você deve fazer ou se você não deve fazer. Eu vou pontuar o que você deve fazer para fazer jus e depois eu vou lá no Diário Oficial, nas publicações de quem teve nota e quem não teve nota, quem foi beneficiado com a PPI ou quem não foi beneficiado com a PPI. Beleza? Primeiro eu vou demonstrar para você o que você deve fazer. Aí depois eu vou falar assim, opa, ó, tal classificação teve isso, tal classificação teve isso. Aí você faz a análise e verifica, ó, beleza, vale a pena. Fechou? Então vamos lá. Sistema de pontuação diferenciada, como eu falei, atende à Lei Complementar 1259 de 2015 e será aplicada nos termos como seu candidato no ato da inscrição e de forma cumulativa. O que é isso? Ele tem que fazer tudo isso que eu vou falar agora. Se ele não fizer isso, ele não vai fazer jus, beleza? Primeiro, ele tem que declarar-se preto, pardos ou indígenas, né? Então, ele vai ter essas três opções, por isso que é PPI, preto, pardo, indígena, de acordo com como está no edital, né? O que eu vejo com relação ao preto não tem tanta diferença, não tem tanto problema, não é difícil comprovar. Já o pardo, né, já tem algo subjetivo, porque lá na frente o edital vai falar que, no capítulo 8, que se não for comprovada, né, você acha que você é pardo, e chegou lá, a banca entender que você não é pardo, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser desclassificado. Por mais que você tenha tirado uma nota excelente. Se você fez lá, optou por ser beneficiado, né, uma nota melhor, pela pontuação diferenciada, você vai ser desclassificado. Então é esse o cuidado que eu quero falar para você. Sem falar que você vai ter que comprovar tudo isso, né? Simplesmente já clicou, eu sou pardo, né? Vai lá, envia, você já vai ter a pontuação diferenciada, não. Você vai ter que comprovar para todos os casos, né? Para o preto, para o pardo e para o indígena. E o indígena tem até uma documentação específica que tem que ser enviada.
Beleza? Então, o primeiro passo que tem que fazer, tem que declarar que é preto, pardo ou indígena. Beleza? Declarar que não foi... E aí, tem um segundo passo que é o quê? Declarar que não foi eliminado de concurso ou processo seletivo no âmbito do Estado de São Paulo, nem teve anulado no ato da nomeação ou admissão em decorrência de falsidade de autodeclaração. Ou seja, você tem que declarar que você não foi eliminado, você não foi desclassificado em outro certame no Estado de São Paulo, porque você solicitou benefícios de pontuação, uma pontuação diferenciada, só que foi negado devido à falsidade. Se você tem que declarar isso, que você não foi eliminado de outro certame. Beleza? Poderá o candidato declarar-se preto, pardo ou indígena e manifestar que não deseja se beneficiar do sistema de pontuação diferenciada, submetendo-se às regras gerais estabelecidas no edital. O que é isso? Você pode falar que você é preto, pardo ou indígena, que você é PPI, mas você não quer se beneficiar da pontuação diferenciada. É uma opção sua. Por quê? Quem solicitar a pontuação diferenciada, conforme eu falei, vai ter que comprovar. E essa comprovação, para algumas pessoas, pode gerar problemas. Problema, vai ter um outro dia específico que você vai ter que ir lá, né, na Polícia Militar, vai ter que comprovar lá para a Polícia Militar, para a VUNESP, que você faz jus à PPI, que é preto, pardo ou indígena. Se você marcar o dia e você não comparecer, você vai ser desclassificado. É exatamente isso. E para alguns candidatos, principalmente os candidatos que moram em outra cidade, que moram em outro estado, acaba tendo, digamos que, problemas, beleza? Mas é opção sua, é você que vai ter que decidir se vai querer ou se não vai querer, beleza? E aí, beleza, você optou que você não quer ter a pontuação diferenciada? Sem problema. Você vai seguir no rito do concurso como os demais candidatos, beleza? Mas se você optar por quer ser beneficiado pela pontuação diferenciada porque você faz jus ao PPI, a veracidade da declaração que trata o item anterior será aferida pela administração pública, nos termos do item 11 do capítulo 7 deste edital. E o que vai ter que fazer? O candidato deverá fazer o upload, vai ter que, do seguinte documento, vai ter que enviar os documentos no ato da inscrição, que vão comprovar que você faz jus ao PPI, beleza? Fazendo o quê? Seguindo as orientações da ficha de inscrição. Lá na própria ficha de inscrição, vai falar assim, ó, você vai ter que enviar uma foto de rosto individual nítida, atualizada do candidato, com fundo neutro ou branco. Se você mandar com um fundo diferenciado, não irão aceitar e você vai ter problema, né? Cópia colorida do RG do candidato, bem como cópia colorida dos ascendentes do candidato, do pai e da mãe. Então, vai ter que comprovar, vai ter que enviar essas documentações no ato da inscrição para a VUNESP. Fechou? Os candidatos declarados pretos, pardos ou indígenas que tenham optado por não se beneficiar do sistema de pontuação diferenciada serão considerados como concorrência ampla e não vai precisar de todo esse comprovar isso, beleza? A manifestação de interesse em utilizar a pontuação diferenciada não poderá ser alterada após o encerramento da inscrição. Às vezes o candidato fala, eu não vou querer mais pedir mais a pontuação diferenciada. Encerrou o período das inscrições, já era, não dá para alterar. Não vai poder alterar, fechou? Tranquilo? Daqui a pouco a gente vai lá para o capítulo 7, que eu vou dar continuidade aos documentos, ao que deve ser comprovado, beleza? E aqui vem falar o quê? Que não vai poder alterar, fechou? A efetivação da inscrição não será aceita pedido de alteração de local para a realização dos exames de conhecimento, nem alteração da opção de língua estrangeira. Então, se você optou lá a cidade que vai fazer o local da prova, bem como a questão da língua estrangeira, não adianta, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que seguir como você fez inicialmente. O valor da inscrição será de R$ 150. O valor da taxa de inscrição, R$ 150, né? E você deve pagar até o primeiro dia útil subsequente. Então, vai até dia 22 de junho, até dia 23 de junho você deve pagar,
beleza? Tomando cuidado que não será aceito pagamento via Pix, depósito eletrônico, pelo correio, transferência eletrônica, ordem bancária, não aceita nada disso. Pega o seu boleto, vai lá no banco e pague. Essa é a melhor forma de efetivar, tá certo? Mas, até quando? Até as 23h59 do dia 22 de junho, a ficha de inscrição não estará mais disponível. Então, depois disso já era, encerrou, não tem mais o que fazer. Se não for pago o boleto, eu torno a falar, se não for pago, não vai ser efetivado. Vira e mexe, candidato me chama e fala, Alexandro, como que eu faço agora? Eu não paguei. Não pagou, não terá mais o que fazer. Não serão aceitos pedidos de isenção total da taxa de inscrição, do valor da inscrição, exceto previsto no item posterior. O que é isso? Terá direito à redução de 50% do pagamento da taxa de inscrição o candidato que, de forma acumulativa, atenda a seguintes requisitos. Então, você poderá ter uma isenção de 50% caso você comprove os requisitos subsequentes. Primeiro, seja estudante regularmente matriculado no ensino médio, ou seja, se você está fazendo ensino médio, se você está fazendo curso pré-vestibular ou curso superior em nível de graduação ou pós-graduação. Esse é o primeiro requisito, está estudando em uma dessas instituições, beleza? Depois, o segundo requisito, que você receba remuneração mensal inferior a 2 salários mínimos, né? Então, se você receber um valor inferior a 2 salários mínimos, você pode, na verdade, você deve solicitar a isenção de 50% da taxa de inscrição, beleza? Se você estiver estudando, que seja no ensino médio, fazendo faculdade ou curso pré-vestibular, e se você receber menos que 2 salários mínimos, você pode solicitar a isenção de 50%. E como você deve fazer isso? O candidato que preencher as condições estabelecidas no item poderá solicitar redução, como a partir das 14 horas do dia 24, hoje, a partir das 14 horas do dia 24, até quando? Até as 23h59 do dia 25, ou seja, de amanhã. Até amanhã, se entrar num link próprio lá na página do concurso, VUNESP vai ter um link próprio lá específico para você solicitar isenção de 50% da taxa de inscrição e você vai ter que preencher um requerimento de solicitação. Lá vai ter um requerimento e nisso você vai preencher. Conforme você preencher o requerimento, você vai ter que enviar o quê? Por meio digital, PDF, PNG, 2 coisas. Certidão ou declaração expedida por instituição pública ou privada, comprovando que você estuda, né, o ensino médio, faz curso pré-vestibular, faz faculdade ou pós-graduação, vai ter que pegar uma declaração, beleza? Bem como cópia da carteira de identidade estudantil ou cópia de documento similar, que vai comprovar que você faz parte dessa instituição, beleza? Bem como, depois, né, vai ter que enviar a declaração de desempregado conforme o anexo A. Lá no final do edital, o edital aqui que nós estamos vendo, tem 84 páginas. Lá no final, no anexo A, tem o modelo da declaração de desempregado. Você vai ter que preencher ela, beleza? Ou cópia demonstrativo de pagamento inferior a 2 salários mínimos. Pode pegar e até enviar o seu olerite lá, né, dos demonstrativos aí. Fechou? Sem novidade? A partir de quando? E aí, você, nesse período do dia 20, às 14 horas do dia 24, que é hoje, até amanhã, às 23h59, você vai entrar lá, preencher o formulário de inscrição, pedindo a isenção de 50%. E aí você vai ter que enviar esses documentos que nós acabamos de falar. Fechou? Aí, a partir do dia 2 de junho, vai ser publicado em Diário Oficial o resultado, se foi aprovado, né, se foi deferido, se foi aceito a sua requisição, sua solicitação. Se foi aceito, você vai entrar lá no site da VUNESP, vai dar prosseguimento na inscrição e quando você for imprimir o boleto, já vai sair com um desconto de 50%. Beleza? Caso seja indeferido, que vai sair também o resultado lá depois do dia 2. Caso seja indeferido, o que você vai ter que fazer? Vai entrar no site da VUNESP,
vai continuar a sua inscrição e aí você vai ter que pagar o valor integral. É o máximo que vai acontecer é isso, você não será prejudicado em nada. Então, se porventura você acha que é interessante fazer isso, vai lá e faça. Beleza? Fechou? Basicamente é isso aí que está falando. Qualquer dúvida, pode ligar lá na VUNESP, que eles vão explicar no telefone que está aqui marcado. Fechou? Agora a gente vai lá onde? Vamos lá no capítulo 8, falar lá no item 11, o que vai acontecer com relação à comprovação de PPI. Após ter enviado aqueles documentos que nós já falamos, né? O que você deve fazer para comprovar, né? Aqui tem todo o edital, né, pessoal? E aqui começa, ó, capítulo 8, do julgamento do exame de conhecimentos. Ou seja, você enviou, fez sua inscrição, mandou aquela foto, mandou a foto dos seus ascendentes, e aí você solicitou a pontuação diferenciada. Você vai lá e vai fazer a prova, beleza? Foi lá e fez a prova, sem problema algum. E aí, fez a prova, né? Quando você for fazer a prova, se você for devidamente habilitado para o TAF, antes do TAF, você vai ser convocado para comprovar. Você vai ter que se apresentar para a instituição, né? Avaliadores da VUNESP irão avaliar se realmente irão fazer basicamente o cara crachar. Se os documentos que você enviou realmente é você. Por isso que eu falei que é você que tem que fazer essa análise. Não tem como eu pegar e falar assim, ó, você não faz, ou você faz. Não tem. E daqui a pouco eu vou falar uma análise que eu fiz com base no último edital da Academia do Barro Branco. Por quê? Para calcular, tem essa fórmula aqui, ó, pessoal. Uma fórmula de quanto ponto cada aluno vai ter. E não é 1 ponto ou 2 pontos de forma objetiva. É um percentual de acordo com a média dos candidatos que solicitaram o PPI e quem não solicitou o PPI. Então, não dá para saber, beleza? Eu vou pegar uma base sólida que eu fui lá no Diário Oficial, nas publicações que foram feitas de classificações, da posse e assim sucessivamente. De quando? Do último edital. Então, vamos lá. Como eu disse, após a prova, se você foi habilitado, né, vai ter lá a pontuação, vai receber a pontuação diferenciada. Se você for convocado lá para o TAF, você vai ter que se apresentar em um dia específico que eles vão anotar. Então, por isso que eu falei, às vezes o candidato que é de outro estado ou mora longe, para ele voltar para São Paulo, para mais uma fase, porque queira ou não queira mais uma fase, você vai ter que comprovar os documentos que você enviaram se realmente você faz jus à PPI. Os candidatos classificados dentro do número de vagas previstas no item, né, que vai lá pro TAF, ou seja, dentro dos 1.600, de acordo com o que está pedindo esse edital, habilitados e classificados dentro do número de vagas, convocados para verificação da autodeclaração em data e horário a ser divulgado de forma oportuna. Então, vai ser convocado. Para aferição da veracidade da autodeclaração, será verificada o fenótipo. O que é fenótipo? A aparência física, né? Sua aparência física, né? Se você realmente faz jus, se você realmente é preto, pardo ou se você é indígena, beleza? E como é que eles vão analisar isso? Por meio de análise de características abaixo, caso tenham dúvidas, que será considerado o critério de ascendência. Então, vai ver a pigmentação da pele e dos olhos, tipo de cabelo, forma do nariz e dos lábios, tá certo? Então, eles vão fazer uma análise, vão olhar para você, cara crachá, vai ver, ó, você, beleza, você merece a pontuação diferenciada. Vai lá, segue. Ó, você não faz jus. Não faz jus? Não. Se você não fizer jus, você vai ser desclassificado. E é essa a minha preocupação, beleza? No caso de o candidato se declarar indígena, será exigido o registro administrativo de nascimento de índio. Então você vai ter que, se você for índio, você vai ter que levar esse documento. Se você não levar esse documento, se você não for registrado nesse órgão específico, você vai ser desclassificado, beleza? Constando-se a falsidade na autodeclaração, o candidato será reprovado, consequentemente eliminado do concurso público, beleza? Então, o candidato aprovado e classificado na etapa vai ser desclassificado caso não consiga comprovar, tá certo?
Ah, Alexandre, é muita dor de cabeça, é muito problema. A decisão é sua. Você está entendendo que a decisão é sua? Eu não posso virar e falar, ó, faz ou não faz. Se você tem essa certeza, se não vai te causar grandes impedimentos, vai para cima, beleza? E aí, o que eu fiz? Eu fiz uma análise com relação ao último edital. E aí eu peço a atenção de vocês, para todos, né? Primeiro, o edital, né? O edital que o pessoal tomou posse em 9 de março deste ano, de 2023. O edital abriu em dezembro de 2021. No ano de 2022 foi quando seguiu o certame, beleza? O período de inscrição foi do dia 15 de dezembro até dia 20 de janeiro e a prova foi realizada no dia 20 de março de 2022. Fechou? A prova dia 20 de março, a posse foi dia 9 do 3 aí de 23. Basicamente um ano aí após a realização da prova. Então, às vezes os candidatos me perguntam quanto tempo demora o certame. Então, mais ou menos aí um ano após o período da prova. Fechou? Sem novidade? E aí a gente tem que se ater a 2 critérios. O deles é a nota de corte para o TAF, lembrando que do último certame foram convocados 220 vagas. Para esse certame, 200 vagas, beleza? Teve 15.500 e poucos inscritos. A nota de corte para quem foi para o TAF foi 58,636. Então, o cara que foi lá para o TAF, né, o que ficou lá em 2.200, ele teve uma nota lá de 58,636, né, pessoal? Então, essa foi a nota do cara que ele foi lá pro TAF, beleza? Fechou? E, considerando, vamos lá, e aí eu peguei uma classificação, fui lá no Diário Oficial e eu fui ver lá uma classificação, beleza? Do cara que ele foi convocado para o TAF. A classificação dele foi 2.191. Tranquilo? A classificação dele foi 2.191. Quais foram as notas dele na prova? Na prova objetiva, ele acertou 43 questões. E ele fez 14,545 pontos na redação. Somando-se, ele fez 57,545. Ele seria chamado para o TAF? Não seria chamado para o TAF. No entanto, ele conseguiu a pontuação diferenciada e com a pontuação diferenciada, ele subiu para 58,6. Beleza? Então, pô, bacana, o cara foi lá para o TAF. Suponhamos que ele passou lá, tivesse passado em todas as outras fases, ele teria grande probabilidade de assumir o cargo lá. Beleza? Tudo bem? No entanto, passaram muita gente na frente dele, né? Passaram muita gente na frente dele. E aí eu fui lá e fui ver também, né? O 220, o último colocado lá para a Academia do Barro Branco. O último colocado, depois de passar por todas as fases, qual foi a nota dele? A nota dele foi 61.545. Caramba, Alexandre, então aquele caso que você falou, que foi 58 para ir para o TAF, esse cara acabou ficando, se ele passou em tudo, ele ficou lá na classificação. Sim, ele ficou na classificação, né? Mas ele passou, ele foi para o TAF, ele foi para cima, beleza? E aí, 61.545 foi o último colocado da Academia do Barro Branco. O que foi que ele fez? Ele acertou 47 questões na prova objetiva, e ele fez 14,545 na redação. Então, essa foi a nota do último colocado lá da Academia do Barro Branco. Beleza ou não? E aí, o que eu fiz? Eu fui lá também, lá no edital, quando saiu a nota, a classificação da Academia do Barro Branco, e fui lá olhar, né, pessoal? A nota aqui, ó, esse candidato aqui, ó, ele ficou na classificação 1.521. Dos 1.521, ele fez 44 pontos na prova objetiva, tirou 16,364 na redação, uma nota de 60.364.
E aí, ele seria, se ele passasse por todas as fases, ele seria classificado, estaria entre os 220 primeiros colocados? Não estaria. No entanto, com a PPI, ele subiu para 61.571. Ou seja, se ele tivesse passado por todas as fases, ele teria passado na frente do cara que ficou na última colocação. Né? Então, basicamente, recebe entre 1 ponto a 1,2 aí na PPI, dependendo da classificação que você tiver. Fechou? Bom, pessoal, eu expliquei para você o que você deve fazer, o que você não deve fazer, principalmente no quesito de análise com relação ao último edital, para quem foi beneficiado com PPI ou quem não foi. E eu vou deixar o edital aqui para que você acesse de modo fácil e rápido. Tranquilo? E no próximo vídeo, que ficará disponível hoje às 19 horas, eu vou fazer a minha inscrição com você, para que você não perca tempo, para que você não tenha dúvida e vamos juntos na conquista desse objetivo. Valeu, um abraço, força e honra!